irmãos, nós sabemos que a situação que Jerusalém se encontrava nos tempos de Neemias, ela foi ocorrida pela desobediência que os habitantes daquela cidade cometeram. Eles cometeram alguns pecados, e entre eles cometeram um pecado sobre a lei do meio ambiente. Como assim, pastor? Essa lei não é nova? Não. Deus havia dado uma ordem para Israel, que o povo plantaria 6 anos, e no ano 7º o povo deixaria a terra descansar, e ela por si só se revigoraria. Isso está lá em Levítico. A Bíblia vai nos dizer que quando chegava o ano 7º, o povo, em vez de deixar a terra descansar, o povo ia e plantava. E com isso juntaram 70 anos de cativeiro sobre os seus ombros, porque desobedeceram a ordenância dada pelo Eterno, que eles deveriam deixar essa terra descansar, o ano jubileu. E eles, levados pela ganância, pelo desejo, pelas coisas materiais, eles desobedeceram a Deus. Também não só isto, eles iam e começaram também a adorar deuses estranhos, uma ordenança dada pelo Senhor. E com isso, eles foram prevaricando contra a lei que o Senhor havia estabelecido. Quando chegava o ano sabático, eles vinham e também não cumpriam a ordenança dada pelo Senhor do dia de descanso. Iam e continuavam plantando, continuavam colhendo, e foram se deixando levar por isso. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e um pecado vai te conduzindo a cometer outros pecados piores do que aquele que você começou. E o texto diz que com isso Deus ia levantando profetas, como Deus levantou o profeta Jeremias e falou acerca disso que eu vos estou falando. Aí Deus usa o profeta e diz: vocês irão ficar 70 anos cativos na Babilônia, vocês vão sofrer martírios ali, vocês vão padecer, mas vocês vão, casem, deixem em casamento, plantem, colham, porque num tempo determinado Deus os resgatará. Mas olha que coisa interessante, quando Jeremias envia essa carta, havia 2 anos apenas que o cativeiro havia começado. Então eles tinham mais 68 anos para cumprir a sentença dada por Deus. Com isso nós vamos vendo que o rei Nabucodonosor foi, saqueou, destruiu Jerusalém. Foi se levantando outros reis, os medos e os persas. Reinados foram entrando ali, Israel padecendo, e a cidade de Jerusalém abandonada. Por quê? Porque eles não deram ouvido à voz do Senhor e tudo aquilo que o Senhor havia determinado para ele. Mas no meio deste povo havia um homem que estava servindo como copeiro, não porque ele queria estar ali, ele estava ali por causa dos pecados cometidos, pela sentença que veio sobre eles, e ele também estava padecendo pelo pecado dos outros. Mas o que me chama a atenção é que nessa oração intercessória, Neemias não vai apontar o dedo somente para a nação, ele se coloca também como pecador, como alguém que havia também prevaricado. Ele não usa o dedo para apontar o pecado do outro, mas
mas ele olha para dentro de si e se coloca na mesma condição do seu irmão. Aleluia. Porque olhar o erro do outro e apontar é fácil, mas olhar para si e reconhecer que também peca, que também erra, aí é outra história. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não diz que eu devo somente examinar o meu irmão, mas que eu primeiro preciso fazer uma reflexão sobre mim, olhar para as minhas mazelas e pecado, para que antes de eu tirar a trave do olho do meu irmão, eu venha tirar primeiro a trave do meu olho. O nome disso é humildade, é reconhecer que não é só o outro que peca, que eu também peco, que eu também erro. E que Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porque não é oração com palavras belas que vai tocar o coração de Deus. É a sinceridade do meu coração para com o Eterno que irá tocar o coração dele. E aí ele se manifestará ao meu favor. Porque ele diz que não é por muito orar que nós seremos ouvidos. E certa feita ele disse: vocês oram, mas oram mal. Porque falam com a boca, mas o coração está longe de Deus. Pastor, o senhor hoje pegou o microfone para descer uma lapada na gente? Não. Eu quero lhe mostrar. E Deus nos deu essa palavra hoje, porque hoje, quando o pastor Ed me ligou e disse que a pessoa que estaria aqui não poderia vir, eu estava trabalhando, mas eu me preocupei, já comecei a orar em espírito e dizer: me dê uma palavra, me direcione em uma palavra, me dê uma palavra que eu possa ministrar ela. E quando cheguei aqui, comecei a meditar, e o Senhor me conduz a essa mensagem, para que nós venhamos entender o quanto esse homem foi humilde, sincero, amoroso. Por quê? Porque quando ele recebe a mensagem que o restante dos remanescentes que ficaram estavam lá, os túmulos revirados, os muros fendidos, as portas queimadas. O que eu acho forte nesse texto é que ele não aponta o erro só do outro, ele aponta o seu erro também. Ele se coloca na condição de pecador. E eu costumo falar, pastor Eda, que tem uma oração que Deus não rejeita, é a oração sincera de arrependimento. Essa Deus não rejeita. Quando nós oramos com sinceridade, pedindo perdão e misericórdia de nossos pecados, e Deus vê que há uma sinceridade genuína, não o choro de Esaú, porque vendeu a primogenitura a preço de nada, pelo um guisado de lentilha. Mas quando há uma oração sincera, um coração aquebrantado, essa oração ele não rejeita. Porque isso sobe como um cheiro suave às suas narinas. O homem se derrama diante dele, dizendo: sou pó, sou cinza, sou pecador, e me encontro no estado de miséria, porque não estou vivendo como o Senhor quer. Tenha misericórdia de mim. Quando o homem se coloca naquela oração de Davi, que se humilha aos pés do Senhor, aí Deus chega e diz: ah, é assim que eu te quero, é assim que eu me agrado. Porque a oração que tu estás a fazer, as palavras que estão saindo dos teus lábios, elas estão subindo até mim, e eu vou entrar com graça, favor imerecível. Eu vou entrar com misericórdia, porque eu estou sentindo o que você está sentindo. Eu vou entrar com amor, porque o meu manto de amor vai te cobrir, para que você sinta a minha presença na sua vida e se levante da oração, entendendo e compreendendo que eu não vim para apontar os teus pecados,
mas eu vim para te lavar e perdoar deles. E ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, diante dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos. Opa! Ele só está apontando o pecado do outro. Que temos. Ele se coloca no mesmo grupo, cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai. Ele era filho de quem? Acalias. Ele diz: eu e a casa de meu temos pecado. Olha que ele se coloca na mesma posição. Por que ele faz essa oração? Vamos voltar alguns versículos para entendermos. E disseram-me que veio Anani, um de meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo, segura aí, eu estas palavras, quando ele escuta a situação de miséria que os seus irmãos e a nação que Deus estabeleceu como povo para levar a sua mensagem estavam em ruína, não só em ruínas materiais, mas espirituais. Aí a Bíblia diz que ele assentou-se e chorou. Deixa eu perguntar uma coisa aqui e você vai responder para você depois, ou se não agora. Quando você sabe que alguém caiu, pecou, você aponta ou você faz o que Neemias fez? Você critica ou você vai interceder por ele? Porque apontar é fácil, interceder, tenta, chora, lamenta, só naquele momento, por alguns. E o que é que ele vai fazer? Steve G. No livro de Isaías, capítulo 1, eu acho que a partir do versículo 14 por diante, a Bíblia vai nos mostrar algo ali, que o povo fazia suas festas de lua nova. O povo aparentemente estavam buscando a Deus, jejuando, orando, e Deus vai dizer que não escuta a oração deles, porque quando eles oram, eles não oram para se humilhar e pedir misericórdia e perdão a Deus. Olha o que diz o texto, Isaías 1,14: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já não são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e quando multipliquei as vossas orações, não vos ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei e fazei o bem, procurai o que é justo e ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e erguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta.
Veja, estavam orando, estavam buscando, estavam consagrando, estavam jejuando, mas Deus não estava respondendo. Por quê? Porque quando eles oravam, não era para interceder, mas era para apontar. Era para se colocar numa posição de melhor do que o outro. E aí Deus olha, estava fazendo o que era certo, mas de uma forma errada. Porque orar não é ruim, é bom, é certo, mas a forma a que eu estou orando, qual o objetivo? Está sendo certo? Entendeu, missionário? Porque às vezes a gente ora e acha que está tudo certo. Mas quando eu olho para mim, agora olha a diferença da oração de Neemias. Por que Deus vai ouvir? Porque ele vai entrar primeiro pedindo perdão. E eu costumo falar que antes de Neemias ir para Jerusalém, levantar os muros materiais, ele primeiro levantou o muro do relacionamento com Deus. Não para colocar Deus em cima do muro, ou ele ficar em cima do muro, ou do lado do muro, mas para ele estar protegido, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor é como um muro de fogo ao redor do que os teme. Que o Senhor é como um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Que o Senhor é como um muro de fogo ao redor daqueles que estão dispostos a confessar os seus pecados e se deixarem ser purificados pelo sangue um dia vertido na cruz do Calvário. Como? Reconhecendo as minhas mazelas e os meus pecados. Então antes dele ir para Jerusalém, ele primeiro vai levantar o muro do relacionamento, porque o muro do relacionamento com Deus estava rachado. O que tinha rachado? O pecado. Então ele toma um posicionamento, e dentro desse posicionamento, aí Deus vai entrar, aí Deus vai agir, porque Deus se agrada da oração de Neemias. Sabe quem na Bíblia tem uma oração parecida? O Esdra. No livro de Esdra, capítulo 10, se não fala a memória. No livro de Daniel, capítulo 9, Daniel vai fazer uma oração intercessória. A gente vai ver Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. E de lá só sai 3 pessoas. Porque a Bíblia vai dizendo que Ló era justo. Alguém acha porque Ló estava morando em Sodoma que Ló era um qualquer que não temia Deus. Mas a Bíblia vai dizer lá que Ló, ele era justo. Porque eu posso estar num ambiente aonde há pessoas perversas. O que eu não posso é deixar com que a perversão daquelas pessoas tome conta do meu coração e eu venha me tornar um perverso também. É isso que eu preciso entender. Só que Neemias se coloca no posicionamento 4 meses antes de receber a carta de liberação. A Bíblia diz que chegando o dia determinado, ele vai levar o vinho para o rei. E ser copeiro naquela época era colocar a vida todo dia em risco. Hoje é maravilhoso, mas ser copeiro de um rei, você até podia comer a melhor comida primeiro que ele, mas se tivesse veneno você ia primeiro. Você não era colocado ali porque ele achava você lindo, bonitinho, porque não, e você recebia um salário. Você era colocado ali porque ele era cativo. Você era colocado ali para ser colocado à prova. O rei disse: se tiver que ir ele que vá primeiro. Eu tenho poder sobre ele. E se você chegasse diante do rei com um olhar triste, como Neemias vai estar, já assinava a luzinha vermelha. Opa, tem coisa errada. Olha o quanto vale a observação. O rei observava, não só ele, como aqueles que ali com ele estavam. E quando Neemias chega para trazer o vinho, ele diz: espera aí, o que está acontecendo contigo? Isso aqui é uma lição para nós. Se um homem ímpio
Um homem que não tinha temor a Deus. Começa a observar algo dentro do seu reino. Porque nós não podemos observar algo dentro da nossa vida, no ambiente onde nós estamos, para saber se o que estão falando aos nossos ouvidos é para nos contaminar. Aleluia. Porque quem é que você está chamando para a mesa? Meu Deus. Com quem é que você está tomando café da tarde? Qual a conversa que está sendo destilada na mesa? É comida sadia ou é veneno? Porque se está te jogando contra alguém, sai fora dessa mesa. Oh, aleluia. Oh, glória. Se está querendo te levar para um caminho que não é aquilo que Deus quer que tu venha trilhar, pula fora. Porque essa comida não é para ti. Feliz do varão que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores, mas antes, ou se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita dia e noite. Para quê? Para que seja como uma árvore plantada junto a ribeiros. Não é assim os ímpios. Temos que ter essa visibilidade com quem estamos caminhando, com quem estamos compartilhando o nosso momento. Porque sentar na mesa é um momento, nós atrás para a mesa. Quem a gente quer, quem a gente tem em consideração. E nós temos que escolher quem trazemos para a mesa. Porque talvez estamos trazendo alguém que aparentemente tem pele de cordeiro, mas por dentro é lobo devorador. O rei olha e diz: espera aí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Por que tu está triste? Por que tu estás assim? E ele vai dizer: eu nunca estive assim perante. Porque ele podia perder a vida. Ele disse: como eu posso estar feliz, rei, se a cidade dos meus pais, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas. Isso fala de vulnerabilidade. Porque qual é a finalidade de um muro? Está pronto, proteção. Se a porta está queimada, qualquer um entra e sai. Não é? E o rei diz: o que é que tu queres? Eu quero que o Senhor me dê carta. E disse o rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. E apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas de passo da casa, para que o muro da cidade para a casa em que houver de entrar. E o rei, mas Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Eu nunca vi uma oração tão rápida na Bíblia que nessa oração de Neemias. O rei está falando, o coração está aflito e ele está orando em espírito. E Deus está respondendo a oração de imediato. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sabalate, o Horonita,
E Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Escuta isso aqui. Toda vez que você tomar uma atitude em interceder por alguém, se prepare para as retaliações. Porque o inferno se levantará com grande fúria e ira. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados que se alojam nas regiões celestiais. Mas quem esses principados e potestades vai usar? Pessoas que não têm a visibilidade do reino, que não têm intimidade com Deus, porque muitas vezes até parece ter, mas não tem. Eu vou repetir, e guarde isso. Toda vez que você tomar um posicionamento de intercessão no reino, pela vida de alguém, se prepare para as retaliações que virá. Porque Satanás se levantará com grande fúria e ira para tentar parar o projeto e o plano que Deus te confiou. Se levantam esses dois homens e começam agora a fazer motim para derrubar, desanimar, tirar o foco do homem de Deus. Sabe o que é que eu acho interessante? É que eles vão dizer que até uma raposa derrubaria o muro. Porque Neemias vai até lá e Neemias não chega gritando o que vai fazer. Neemias primeiro vai analisar, vai olhar, vai anotar, porque ele sabe que vai precisar de madeira, vai precisar de pessoas. Então ele quer saber cada ponto, cada brecha. Pastor Ed, sabe o que é que Deus colocou no meu coração hoje? A meu respeito. Estou aqui, Deus está acreditando isso no meu coração. E a partir de hoje, vai escolher pessoas, não só pelo trabalho excelente que ela faz para ti, mas tu vai consultar Deus. É esse Senhor, é esse aqui que o Senhor quer. Porque muitos vêm, até parece que vêm para fazer, mas no final fica para trás. Hoje Deus botou isso à tarde no meu coração, e quando eu cheguei aqui eu disse: eu não vou, eu fiquei dentro de mim. E aí de repente Deus, eu estava aqui e aquilo falando. A partir de hoje, pode chegar o melhor carpinteiro para trabalhar contigo, o melhor pintor, o melhor pedreiro, o melhor azulejista. Tu vai dizer: Senhor, é esse que o Senhor quer. Porque a tua visão hoje é diferente, a tua visão hoje é de águia. Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele está te dando capacidade de escolhas, porque tu és um escolhido dele. É por isso que o inferno tem se levantado e tem colocado a mão. Às vezes tu pergunta: mas Senhor, eu oro, eu busco, e parece que quando a engrenagem está indo, ela para. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo. Deus até permite, mas Deus não vai te fazer perder nada, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Deus está aplanando os caminhos tortuosos, e muitos verão e dirão: verdadeiramente Deus está com ele. A Bíblia diz que Ele faz uma autoanálise, chega num cavalo montado, observa os lugares que precisam ser reparados. Só que tem um rapaz, no capítulo de número 10, que vai armar uma armadilha para tentar tirar a vida de Neemias. Segura isso aqui, diz que isso aqui é para tu. Porque tem gente que às vezes vem com pele de cordeiro, mas quer tirar o foco que Deus te deu. Satanás é astuto. Ele chega e diz: vamos para o templo. Isso é tirar Neemias do foco, porque virão e te matarão. Aí Neemias chega e diz: um homem como eu. Porque meu filho, Deus sabe a quem Ele confia a obra.
vai correr? Neemias sabia que não podia entrar no templo naquele dia, e ainda no lugar que o Gesem queria levá-lo, porque ele poderia ser morto, poder quebrar um preceito da lei, porque ele não era profeta, ele não era sacerdote, nem sumo sacerdote. Vamos ver o que é que diz o versículo, capítulo de número 10. Olha o que diz para nós. Capítulo de número 6, perdão. Versículo de número 10. E tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Matatabeel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque lá virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há de como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, versículo 12: percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sabalates o subornaram. Entendesse, irmã Rosa? Eu amo esse Jesus, irmão. Eu amo esse Jesus. Porque alguém pode até juntar o motim. Aparentemente parece bom. Quem não quer ir para a casa do Senhor? Quem não quer interceder pelo outro? Mas o foco era tirar a vida. Era profeta ou não, cara? Era. Porque ele disse: eu entendi que essa profecia não vinha de Deus. Ei, nem tudo que parece é. Nem todo convite é de Deus. Às vezes alguém quer te tirar o foco. Nem todo presente, pastor José, é dado por amor, é querendo algo em troca. Nem todo elogio é sincero, é para tentar nos ludibriar. Discernimento era uma das coisas que Neemias tinha. Porque até na hora de pedir para ir para Jerusalém, ele soube discernir o que precisava. E às vezes nós nos deixamos levar pela conversa. Eu não estou dizendo que você não deve interceder, porque a intercessão por alguém que está caído é um dever nosso fazer. Mas também nós temos que consultar a Deus para saber se está dentro da vontade dele ou não, se para onde estão querendo nos conduzir é de Deus ou não. Porque muitas vezes vem para nós perder o foco, sabe? Para nos tirar de quê? Da rota. E uma vez que a gente sair da rota, quem já pegou estrada aqui sabe que às vezes a rotatória está tão longe para você voltar, que se não tiver combustível suficiente, o seu carro para no caminho. Cuidado. Rapaz, Deus é lindo. Eu amo esse Jesus, irmão. Cuidado. Não deixe de interceder, mas cuidado para onde estão querendo te levar.